Imagine uma casa comum, em um bairro tranquilo, da zona norte de São Paulo. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum pedido de socorro. Na madrugada de 5 de agosto de 2013, 4 pessoas são encontradas mortas dentro da mesma residência. Luiz Collins Pesegni, policial militar. Andréa Regina, sua esposa. A avó Benedita. E o filho de 13 anos, Marcelo Eduardo Pesegni. Em poucas horas, a polícia anuncia uma conclusão chocante. Marcelo matou toda a família e depois se suicidou. Mas essa versão começa a ruir quase imediatamente. Segundo a polícia, Marcelo teria usado a arma do pai, executado os pais e a avó enquanto dormiam, depois atirado contra a própria cabeça. Motivo apresentado: obsessão por jogos violentos, interesse por armas, isolamento social. Mas aí surgem as primeiras perguntas que ninguém consegue responder direito. Como um menino de 13 anos, franzino, sem histórico de agressividade, executa 3 adultos, sem acordar ninguém? Como ele dispara uma arma de uso policial com precisão em todas as vítimas? E a pergunta mais incômoda: por que a cena do crime não bate com a história? Aqui o caso começa a ficar estranho. RES-ALDOS de pólvora. A perícia inicial afirmou que Marcelo tinha resíduos de pólvora nas mãos. Dias depois, especialistas independentes apontam que o laudo era inconclusivo. Não provava que ele havia disparado a arma. Trajetória dos tiros. Alguns disparos teriam sido feitos de ângulos incompatíveis com a altura do garoto, em posições difíceis até para um adulto treinado. Tempo dos assassinatos. O horário estimado da morte das vítimas não bate com a rotina da casa. Nada é conclusivo. Tudo é possível. E isso é perigoso em um caso criminal. Luiz Collins, o pai, era policial militar. E aqui entra um detalhe pouco falado. Ele investigava corrupção dentro da própria corporação. Familiares afirmam que ele estava assustado. Dizia estar sendo seguido. Comentou que sabia demais. Coincidência? Alguns colegas afirmam que ele não tinha conflitos. Outros disseram que ele estava sob pressão. Nada foi aprofundado. Nada foi investigado a fundo. Amigos, professores e familiares descrevem Marcelo como educado,
inteligente, reservado, mas carinhoso. Sim, ele gostava de videogames. Mas milhões de adolescentes gostam. Nenhum histórico de violência. Nenhuma ameaça. Nenhum surto. Então surge a pergunta que até hoje ecoa. Por que a polícia teve tanta pressa em apontar o menino como assassino? Em poucos dias. Caso encerrado. Nenhuma nova linha investigativa. Nenhuma reconstituição detalhada. A família pede reabertura. Especialistas pedem nova perícia. Nada acontece. A versão oficial permanece. Mas a dúvida cresce. Com o tempo, o caso Pesegni virou teoria da conspiração para alguns, caso mal explicado para muitos, trauma eterno para a família. Até hoje, não existe consenso. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Se a versão oficial estiver errada, o verdadeiro responsável nunca foi punido. O caso Pesegni não é só sobre mortes. Encobre pressa, falhas e silêncio. E fica a pergunta que ninguém consegue calar. Marcelo foi o assassino, ou apenas o culpado perfeito?